Olá pessoal, eu sou o Bruno. Venho aqui com toda a simplicidade compartilhar com vocês um pouquinho desse livro, que é o quinto livro que eu escrevi. Nós vamos estar fazendo, sempre que surgir um tempo, um pequeno estudo dele. E gostaria de deixar bem claro que eu não me sinto mais preparado do que alguém ou menos preparado do que alguém. Eu acredito que todos nós, em termos de psicologia, em termos de espiritualidade, nós temos cada um o seu ponto forte, cada um o seu ponto fraco, qualidades e defeitos, e não existe um que está mais preparado para ensinar e outro que está menos preparado para aprender. Existe uma troca. Então, que isso não seja nada além disso, apenas uma troca. Ninguém deve esbanjar a saúde mental. Todos nós temos algum problema psicológico, isso é normal. Cada um tem a sua ansiedade, a sua depressão, o seu pânico, o seu momento de raiva, o seu momento de medo. Cada um tem seus defeitos, somos todos humanos e, e ninguém é superior a ninguém. Então, que esse estudo seja uma troca, apenas isso, onde nós possamos compartilhar um com o outro o que sabemos, o que entendemos, sem que isso seja uma autopromoção de, nosso Bruno está sabendo das coisas, está preparado, é a área dele, a psicologia. Não, nada disso. Isso é apenas uma troca. Do mesmo jeito que às vezes numa conversa, indo trabalhar no ônibus, duas pessoas sentam uma do lado da outra e elas contam um pouquinho sobre vários assuntos e uma acaba aprendendo um pouco com a outra. É apenas isso que a gente vai fazer aqui. O estudo do livro Plenitude, o primeiro capítulo. Vamos ler as partes mais importantes dele e comentar um pouquinho depois. Quando questionados acerca do motivo de terem experimentado as drogas pela primeira vez, os pacientes com dependência química em recuperação relataram. Então, foram perguntados os motivos de cada pessoa ter entrado no mundo das drogas. Vamos ver as 3 respostas que surgiram com mais frequência. A primeira, violência na família, muitas discussões, que ocasionou uma tristeza profunda que precisou ser compensada de alguma forma. A segunda, o luto, a perca, a morte, que gerou uma angústia profunda, que fez experimentar uma amarga solidão e precisou compensar de alguma forma. E a terceira, lidar com o negativo da vida, que gerou descontentamento, a decepção quando percebe que o outro ser humano tem um defeito e não consegue lidar com isso, lidar com os problemas, com o negativo, com o desemprego, com a maldade humana, que deixou o emocional em desequilíbrio e precisou ser compensado. Em todos os casos, houve uma insatisfação, algo que tirou a pessoa da homeostase, do equilíbrio, e que buscando compensar o ruim, não, tá ruim, eu quero que volte ao equilíbrio, eu quero que volte a ficar bom. Aí teve-se a busca da droga pela primeira vez, sem a intenção de se viciar. O vício foi uma consequência natural, mas essas foram as respostas coletadas. E é necessário o equilíbrio em relação a essa nossa necessidade de compensar. Pô, tive uma semana ruim, vou compensar no final de semana. Tive um ano ruim, vou compensar no ano novo. Essa nossa necessidade de compensar a nossa insatisfação, ela só vai ser barrada por um certo equilíbrio. Como numa metáfora, amarrar uma corda entre 2 prédios e atravessá-los. E nós temos dentro de nós, em nosso castelo interior, os desejos, a razão e a moral. Os desejos são uma resposta imediata do nosso cérebro à necessidade de satisfazer-se e compensar os problemas da vida em prazeres.
uma defesa para que não haja desânimo e que sempre haja ânimo de continuar sentindo o prazer de viver. Eu lembro que no filme Divertidamente, né, na mente da criança tinha sempre a alegria, tentando, de certa forma, compensar, né? A menina estava mudando de cidade, estava perdendo os amigos, tinha só 9 anos. Aí a alegria, que seria uma das funções cognitivas dela, colocava: a pizzaria que passou, às vezes tem uma pizza gostosa lá, vamos lá, leva sua mãe para comer um pedaço. Eu chegava lá, só tinha pizza de brócolis, outra insatisfação. Aí a alegria colocava lá um corrimão, você gosta de descer no corrimão? Aí descer no corrimão, outra insatisfação, não é a mesma coisa. Então, é como se nós estivéssemos dependentes emocionalmente de sempre querer satisfazer o que nos desagrada com algo. Porque a gente não aceita viver em uma situação de desagrado, que às vezes é necessário para o nosso crescimento. O problema é o descontrole ou desequilíbrio desta compensação, que faz com que uma pessoa se torne tão insatisfeita com o dia a dia que tudo se torna um motivo a ser compensado. Então, queimou o pão na torradeira de manhã, precisa compensar. O carro vazou um pouco de gasolina, precisa compensar. Não recebeu o bom dia do vizinho, precisa compensar. Aí vai somando. E a insatisfação e a necessidade de compensar, tanto recebendo um presente, como comendo chocolate, recebendo elogio, vai cada vez mais aumentando essa necessidade. Vamos nos tornando insaciáveis, nunca tá bom. Assim, essa pessoa não se sente amada por ninguém. Jura que todos estão contra ela e faz com que seu cérebro interprete ações contrárias a este pensamento para que a ideia dela se mantenha. Então, às vezes ela recebe um gesto de carinho, mas ela vai entender como um gesto de cobrança. Às vezes ela recebe um conselho com carinho ali, mas vai entender como uma cobrança, como uma briga. Por quê? Porque o cérebro condicionou tudo no negativo. Então, ela se sente tão rejeitada, a pessoa se sente tão assim, não se sente amada, se sente rejeitada de tal forma que todo carinho que lançam para ela interpreta como um castigo, uma briga, uma coisa negativa. Não importa quantas convivências ao seu redor tentem demonstrar seu carinho e afeto, a pessoa se fecha em um casulo e não consegue enxergar nada de positivo que emanam para ela. Sentindo-se inferior e rejeitada, não benquista e desanimada, tem como necessidade compensar o significado da vida em prazeres. Então, a vida só vai valer a pena se eu passar por prazeres que compensem a minha suposta insignificância na vida dos outros. A busca do prazer, ela é positiva com equilíbrio. O problema é quando a gente quer sentir o prazer todo tempo, quer que a vida seja um eterno prazer. Isso não existe. A vida é feita de momentos de prazer, momentos de desprazer, momentos de alegria, momentos de tristeza, tudo faz parte do pacote. E a gente não pode querer compensar os momentos que a gente considera como negativos com coisas que podem prejudicar, inclusive, a nossa saúde. Não precisa compensar nada, tá tudo bem com a imperfeição da vida, tá tudo bem com a nossa imperfeição, tá tudo bem com a imperfeição das pessoas ao nosso redor. Nem tudo precisa ser compensado. Vou compensar tudo isso no sábado. Não, teve o seu lado bom. Mesmo as situações mais negativas têm o seu lado bom. Então começam os excessos e tudo que prejudica a saúde física e espiritual. Compensando ao comer compulsivamente é fazer no automático. Você está fazendo e não está passando a mensagem para o cérebro de que você está fazendo.
ao beber compulsivamente, ao buscar o prazer compulsivamente. Tem a questão também de se sentir preso numa imagem que acredita que criou perante os outros e precisa manter aquela imagem a todo custo. E para manter essa imagem tão valiosa, se perde amizade, se perde convívios, porque aquela imagem de uma pessoa perfeita, onipotente, uma pessoa feliz, foi ali trabalhada fio a fio, dia após dia, na ânsia de convencer a si mesmo. Se não gostam de mim, não é culpa minha, porque eu sou perfeito. Eu faço de tudo pelos outros. Então isso também é um descontrole nosso, né? Querer ser perfeito para justificar para si mesmo que se alguém não gostar de você, a culpa não é sua. O que tem de errado em alguém não gostar da gente? É um direito da pessoa. A gente não precisa ficar se cobrando, fazer tudo perfeito para que gostem de nós. Se o emocional estivesse bem, a pessoa compreenderia que cada um demonstra o seu amor de uma forma diferente e perceberia que não é por deixar de dizer juras de amor que o outro não sente nada por ela, mas, na ausência dela, a pessoa que ela entende como a pessoa que rejeita ela se empenha arduamente em lhe proporcionar bem-estar, em horas extras de serviço que aumentam a qualidade de vida dentro de casa, em preservá-la de grandes problemas que estão ocorrendo aos arredores. Por exemplo, às vezes tem um filho, uma filha que não se sente amado pela mãe, porque a mãe não fala eu te amo, né? Mas às vezes a mãe está demonstrando o amor de outras formas, trabalhando hora extra para melhorar a qualidade de vida dentro de casa, preservando dos problemas, não desabafando com o filho dos problemas. Será que tem alguém lá fora te amando sem dizer isso? Quantas pessoas será que nos amam, mas nunca nos disseram? Mas estão sempre lá, emanando positivo em nossa direção, torcendo para o nosso bem. Percebendo que é bem querida por todos e que a falta de demonstração de carinho e afeto é apenas a falha da natureza humana, né, que a gente não consegue o tempo todo romantizar nossas relações, dizer fulano, eu amo você, ciclano, você é importante para mim, Beltrano, sem você minha vida não teria tanto sentido. A gente não consegue ficar falando isso o tempo todo. E quando a gente entende que o ser humano não romantiza esse sentimento e tal, e que tudo bem não ouvir isso do outro, a pessoa vai perceber que não é um incômodo na vida de alguém, que é uma pessoa preciosa na vida de muitas pessoas e se sentirá peça importante no funcionamento da vida, dentro do seu próprio universo interior e para com aqueles que estão ao seu redor. Por que se sente importante? Porque essa é a lei do universo, ser útil. Tudo no universo tem a sua utilidade. Se você pegar cada planta, cada animal, cada pássaro, todo mundo tem uma utilidade para o funcionamento da vida. Então, nós seres humanos também nos sentimos bem, nos sentimos completos quando nós vemos que nós estamos sendo úteis para as outras pessoas. E quando a gente não está colaborando, quando a gente não está ajudando, quando a gente não está nem aí para ninguém, vai vindo o sentimento de ociosidade, que é a tal da mente vazia. Mente vazia, oficina do egoísmo. Quando a mente está vazia, a gente só pensa na gente mesmo. A gente deixa de exercer o nosso papel de ser útil. Porque quando a gente é útil, a gente está lutando por alguma causa, né? Até no filme dos super-heróis, termina o filme, o super-herói volta para casa, descansa. Aí vem um filme novo, ele quer sair de casa de novo, numa missão que pode arriscar sua vida, porque ele quer ser útil, quer salvar a humanidade. Então está intrínseco na nossa natureza ser útil a alguém, cuidar um dos outros, né? Cuidar, o carinho, faz parte da nossa natureza humana. Sabendo que a pessoa sabendo que é amada, mesmo sem ouvir dos outros que ela é amada, sem exigir das outras pessoas demonstrações de amor, essa pessoa vai ter um ânimo
para ver suas próprias qualidades, para ver seu potencial interior, satisfazendo-se com si mesma e se sentindo estimulada a melhorar cada dia mais. Perderá aos poucos a necessidade de compensar tristezas e frustrações na noção equivocada de diversão, pois assim aprenderá a grandiosidade, que é este pilar chamado amor próprio, que, quando bem dosado, nos impede de cair em desânimo e nos leva sempre a nos sentir úteis e cuidar de quem está ao nosso redor, com amor e gratidão ao que já fizeram por nós. Então, quanto menor a insatisfação, quanto menor o sentimento de que é rejeitado, de que não é amado, também vai ser menor a necessidade de querer compensar segunda-feira na terça, terça na quarta, e assim por diante. Por exemplo, uma semana difícil no trabalho, não precisa ser compensado. E se for compensado, não é necessário compensar das formas que nós entendemos. Existem outros modos de compensar. Não precisa ser com açúcar, chocolate, bebida alcoólica, cigarro, práticas perigosas de saúde. Pode compensar numa meditação, numa atividade física, numa aula de artes marciais, numa atividade artística, onde o cérebro vai se acostumar a recorrer a estas práticas como uma resposta automática à frustração. Então tem o estímulo-resposta, né, que Skinner apresenta na psicologia. Então, ao longo do tempo, nós acostumamos a compensar a frustração, por exemplo, na cerveja. Deu errado, a cerveja me acalma. Tive um dia triste, a cerveja me alegra. Então, tá lá no automático. Não vai ser do dia para a noite que vai estar no automático a meditação. Ai, me trataram mal, meditação. Fiquei triste, meditação. Para ser uma coisa natural, uma coisa automática, demanda um tempo de você se esforçando. Porque no início você vai nadar contra a maré. No início você está acostumado a compensar na cerveja e vai ter que se acostumar a compensar na meditação. Você vai estar lá se esforçando. Com o tempo, essa prática vai ser natural, vai ser automática. Não vai mais precisar de um esforço da sua parte. Só é necessário ter a paciência de programar a mente, recorrendo a algo saudável sempre que precisar compensar uma ocorrida indesejada e equilibrando tudo aquilo que anteriormente trazia compensação. Além da substituição daquilo que se faz para compensar as frustrações por hábitos mais saudáveis, ou seja, além de começar a compensar na oração, na meditação, na arte, na atividade física, no contato com o meio ambiente, em coisas saudáveis, outra prática preciosa é prestar atenção naquilo que está fazendo, no aqui e no agora, para mandar mensagem ao cérebro do que está acontecendo, cortando assim a prática compulsiva. Então, às vezes o cigarro, ele está no compulsivamente. Fuma, não perde a conta de quantos cigarros fumou. Mas se você presta atenção no cigarro, se você olha para ele, se você passa a mensagem para o seu cérebro, agora eu vou fumar um cigarro, você corta a prática compulsiva e começa a fazer de uma forma mais consciente. Então, a quantidade de cigarro que você vai precisar para se satisfazer vai ser muito menor. A mesma coisa chocolate, a mesma coisa aquilo que erradamente nós estamos usando para compensar as frustrações, sendo que poderíamos utilizar práticas mais saudáveis. Mas enquanto a gente não consegue essas práticas mais saudáveis, nós conseguimos prestar atenção no aqui e no agora e assim diminuir aos poucos a quantidade prejudicial à saúde que a gente usa nessa compensação. Esse foi o primeiro capítulo do livro Psicologia e Espiritualidade. Quando a gente tiver um tempinho, nós vamos para o segundo e assim por diante, que é uma forma de crescermos juntos. Eu acredito que não existe receita mágica.
Eu acredito que não existe saída mágica para problemas. Eu acredito que não existe uma pessoa mais preparada do que outra. Depende da área. Às vezes um é mais preparado numa parte, só que precisa aprender com o outro na outra parte. Então o que existe é uma troca. E é isso que nós precisamos fazer, troca. Discordar, isso eu não concordo, crescer junto. É a única forma da gente aprender. Obrigado.